Olá, meus amigos, estamos de volta e vamos esquentar de novo as turbinas, fazendo uma revisão um pouco mais aprofundada com alguns exemplos, certo? Então vamos lá. Fonologia. Para a gente poder fazer uma lembrança maior, vamos lembrar de alguns conceitos por meio de algumas palavras: pá, peão, porta, cavalo, merendeira, caminhoneiro, hora, táxi. Vamos fazer então, a partir dos conceitos que vimos na primeira fase, lembrar das letras. Quanto à letra é muito fácil. Vejam: pá, 2 letras, peão, 4 letras, porta, 5 letras, cavalo, 6 letras, merendeira, 10 letras, caminhoneiro, 12 letras, hora, 4 letras e táxi, 4 letras. Confere? Como a letra é representação da maneira como nós falamos, e basicamente cada letra representa um fonema, então vamos ver como a gente consegue contabilizar esses fonemas de maneira adequada. Lembrando sempre que há 3 casos básicos de diferença entre letras e fonemas. A primeira é a presença do H inicial sem som. A segunda, do dígrafo, que são 2 letras que representam um fonema só. E a terceira, que é o contrário, em que você tem um acréscimo de um fonema, é quando o X tem um som de X, ou seja, ele passa a ser uma letra representando 2 fonemas. Nos 4 primeiros casos aqui, nós não vamos ter esses fenômenos, como é o caso de pá. Não tem nem nada disso que nós falamos, então 2 letras e 2 fonemas. Peão também não tem nada disso, 4 letras, 4 fonemas. Porta também não tem, 5 letras e 5 fonemas. Nós falamos todos os fonemas representados por essas letras, e em cavalo também não acontece. Porém, nós temos merendeira. Percebam, 10 letras e 9 fonemas. E por que temos 9 fonemas? Porque nós temos o N. Lembra que a gente falou que o N é a representação apenas da nasalidade do E e também não tem um som consonantal próprio. Ele é um dígrafo vocálico. Então, para lembrarmos dos dígrafos vocálicos, são basicamente as vogais, seguidas de M ou de N, como em AM em campo, AN em sangue, EM em tempo, EN em tenda, IM em limpo, IN em cinto, OM em pombo, ON em encontro, UM em jejum e UN em imundo. Cuidado, não quero ninguém imundo, tá? É hora de fazer higiene, até porque a gente precisa para manter a saúde em dia. Não é só para ficar cheiroso para ir namorar, não. É também para manter esse corpo saudável. E lembrando que quando nós fazemos a separação das sílabas, esse M fica sempre junto da vogal correspondente. Senão, nós não teremos dígrafo. Então, muito cuidado, sempre prestando atenção na maneira como nós pronunciamos as palavras. E lembrando aquela velha lembrança, aquela velha lição lá do primeiro segmento, que antes de P e B se escreve M. E por que antes de P e B se escreve M? Porque simplesmente M, P e B são bilabiais. O lábio não é só para beijar, é também para formar sons, formar esses fonemas. E quando a gente coloca M, P e B, somente os lábios se mexem. Tranquilo? E lembrando, o AM de amor não é dígrafo. Não, professor, mas por quê? Porque cada letra mantém seu som. A e M. Percebam que o A de amor não recebe a nasalidade de M. Amor. Certo? Alguém fala amor? Você fala, deve falar bem assim no cantinho, né? E temos o caso de caminhoneiro também. Vocês vejam que são 12 letras e 11 fonemas. Mas por quê? Por causa do NH, que é um dígrafo consonantal. E lembrando que os dígrafos consonantais são CH, como em chuva, LH, como em milho, NH, como em sonho, RR, como em barro,
SS como em pressa, SC como em crescer, SC cedilha como em cresço, XS como em excesso, aliás, XC como em excesso, XS como em secar, significa suar, como nesse calor, né? Muita gente deve estar secando assim, né? Urinar também. QU como em quilo e GU, e lembrando que ele somente na frente de I e de E, que ele recebe essa função de ser um dígrafo, na frente de A e de O, ele continua sendo aquela situação da consoante e da semivogal, né? Porque ele é pronunciado. Vejam que em quilo a gente não pronuncia o U, e em aquático, em aquoso, a gente pronuncia o U, e o GU como em guerra, que é basicamente também situações que nós vemos comparando com o A e com o O, e que nós sempre pronunciamos o U. Tá vendo? Água, enxagou e guerra. A gente não fala guerra, a gente não fala quilo. A gente fala quilo e a gente fala guerra. Tranquilo? E lembrando que nos dígrafos consonantais tem algumas separações ou não, dependendo do tipo de dígrafo. Por exemplo, CH, LH, NH, QU e GU não são separáveis. Então eles ficam sempre nas mesmas sílabas. Já RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS são separáveis. Tranquilo? Então vamos agora partir para outras coisas dentro desse ambiente. Muita gente confunde, bastou achar um SC que acha que tudo é dígrafo. Não é. Por exemplo, em asco não é dígrafo. Por quê? Porque cada letra mantém seu som. Não fala aço, a gente fala asco, diferente de crescer, e exatamente porque em crescer o SC é dígrafo e o SC em asco não é. A mesma coisa nós falamos com linguiça. Por que o GU de linguiça não é dígrafo? Porque cada letra mantém seu som. Alguém fala linguiça? Pode até enguiçar, mas não dá para falar em linguiça porque nós falamos linguiça. E também o caso de aquífero, não é dígrafo. Mas professor, o que é aquífero? Você tira cada palavra. Lembrando, gente, aquífero, quando você for num poço e puxa água lá do fundo da terra, não é milagre divino, pura e simplesmente. Ou alguma coisa, vai descobrir petróleo, nada disso. Nós temos água lá embaixo. Deus colocou água lá embaixo exatamente para que a gente pudesse sobreviver. E dessa água nós puxamos e fazemos, de repente, uma horta, alguma coisa assim. Onde está a água lá embaixo se chama aquífero. Também é um lençol freático, mas também muitas vezes faz parte do aquífero. Uma grande quantidade de água acumulada ali e que serve exatamente para algumas coisas do equilíbrio do planeta Terra, mas que nós podemos utilizar, e ali por isso que é aquífero e não aquífero, tá certo? E por que não é dígrafo? Porque cada letra mantém seu som. Nós falamos aquífero e não aquífero, certo? Ora, também é um caso delicado, porque são 3 fonemas com 4 letras. E por quê? Porque o H é inicial e não tem som. Por fim, táxi. Lembra daquele caso do X? São 5 fonemas, ou seja, temos um acréscimo de som. Porque o X nós temos 2 sons, no caso de x de táxi. Lembram? Quando nós colocamos os fonemas, eles ficam sempre entre barras. E aí, se vocês forem contar o táxi, vocês vejam que a gente não fala taxi, a gente fala táxi. Tranquilo? Vamos prosseguir agora falando sobre as sílabas. E é preciso que nós façamos essas diferenças, e nós vamos tratar de outras questões envolvidas, porque a sílaba é um grupo de fonemas pronunciados em uma voz, só emissão de voz. Por exemplo, em pá, é apenas uma sílaba, são 2 letras e 2 fonemas, mas nós pronunciamos tanto essa consoante, que é a barreira, quanto a vogal, de uma vez só. Pá. Até se você colocar uma papel na frente, vai ser pá. O papel vai dar uma voadinha aí. E lembrando que quando nós temos apenas uma sílaba, a palavra é considerada uma palavra monossílaba ou um monossílabo. Peão já acontece uma coisa diferente, que afinal nós pronunciamos
duas vezes. Então é o P e o ON. São duas sílabas, temos aí um dissílabo. É a mesma situação que acontece com porta, quando separamos. Vamos voltar aqui agora para falar sobre os encontros vocálicos, que afinal esse ão costuma causar uma certa dificuldade. Nós temos aí a vogal e a semivogal, que são a formação do que nós chamamos de ditongo. E quando nós separamos as sílabas, nós temos essas divisões aí que são muito importantes para percebermos que eles sempre ficam na mesma sílaba. Se fossem duas vogais, ficariam em sílabas diferentes. E só para ficar mais claro para vocês perceberem, nós vamos sombrear as vogais com verde e as semivogais em amarelo. Por exemplo, o U vai ser semivogal e o A vogal. Quando nós temos primeiro a semivogal e depois a vogal, o som mais fraco parte do som mais forte, nós vamos ter um ditongo crescente, como é o caso de água e o caso de quando. Em decrescente é quando é o contrário. Começamos por uma vogal, como o A, o O em noite, e o A em limão, ou an em limão. E logo depois nós temos o I, que é semivogal em noite, e o U, que é semivogal em limão, representado aí pela letra O. Tranquilo? Isso em termos de formação. Mas temos também a maneira como nós falamos, ou como o som é produzido. Pode ser oral, como é o água em noite, que afinal nós não temos nenhuma barreira nasal. Água, noite, nenhuma delas afeta nem a semivogal nem a vogal. Água e noite. E temos o nasal, que aí não tem jeito, o som também sai pelo nariz, como é o caso do U e do O em quando e em limão. Tranquilo? Isso independentemente de ser crescente ou decrescente. Só para lembrar, quando limão. Então a gente com esse teste consegue perceber que eles são nasais. Nós temos também mais dois tipos de encontros vocálicos. Temos os tritongos, que é quase que um sanduíche de vogal. Percebam que quando separamos as sílabas, ficam semivogal, vogal e semivogal em alguns casos. E ele também pode ser oral ou nasal. No caso, em Paraguai, nós temos a vogal A e as semivogais U e I, sempre antes e depois. Então, Paraguai e quais são exemplos de semivogal. E são orais porque o som sai totalmente pela boca. Já no caso de com e desaguam, você tem as vogais nasais, vocês têm uma nasalidade aí nessas situações. Vocês têm o U e o O sempre nessas questões aí. Então, com e desaguam. Percebam que podemos também representar a semivogal com a letra M. Então fica mais fácil para a gente perceber que algumas situações são distintas daquilo que nós pensávamos. Então, com e desaguam. Então a gente consegue perceber aí a nasalidade em algumas formações de tritongo também, como acontece em alguns ditongos também. Para fechar os encontros vocálicos, quando você tem duas vogais. Lembramos que como a vogal é centro de sílaba, as vogais ficam sempre separadas, como é o caso de saída, país, saúde e ciúme. Perfeito? Vamos prosseguir. Mas antes, um cuidadinho. Quando vamos separar a sílaba, parece um tritongo, não é tritongo, porque nós temos duas vogais, O e A. O I é a semivogal e a gente costuma colocá-la antes da outra vogal, certo? Vamos prosseguir também com rainha. Nós separamos, o I fica sozinho, o NH fica separado. Então o N não fica junto do I, tá? Cuidado, apesar da nasalidade do I que ele absorve do NH. E aí lembrando, quando nós temos porta, nós temos algum fenômeno também muito importante, que é o encontro consonantal, quando você coloca duas consoantes muito próximas. E nós temos basicamente dois tipos de encontro consonantal. Perceba que no primeiro caso, os encontros consonantais ficam na mesma sílaba. É o caso de BR de braço, BL de blusa, CR de cruz, CL de bicicleta, DR de vidro, FR de fruta, FL de flor,
GR de grama, GL de inglês, PR de prova, PL de placa, TR de estrela, TL de atlas, VR de livro e PS de psicologia. Nossa, professora, é muita coisa! Mas tem uma vantagem, meus amores. Vocês vão poder esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Certo? E é claro, quem quiser pode tirar um print, pode fazer qualquer coisa que pode ajudar vocês. Finalmente o professor vai permitir tirar algum print do quadro, né? Uma foto. Não precisa de foto, basta tirar um print aqui. Mas os encontros consonantais também ocorrem em sílabas diferentes, como é o caso do DV em advogado, o CT em cacto, o SC de escola, o RT de carta, o GM de magma, o MN de amnésia e, é claro, o RT de porta. Nós temos, então, vários casos de encontros consonantais que ficam em sílabas diferentes. E aí, voltando para a nossa sequência, cavalo, passamos a ter 3 sílabas, ele é trissílabo. E merendeira, como passamos a ter 4 sílabas, quando nós temos 4 ou mais, ele é polissílabo. Tranquilo? Caminhoneiro, nós temos 5 sílabas. Hora, nós temos 2 sílabas. E táxi, 2 sílabas também. E aí, lembrando, o pá seria monossílabo. Peão, porta, cavalo, peão, porta, hora e táxi seriam dissílabos. Cavalo, trissílabo. Merendeira, caminhoneiro, polissílabo. Tranquilo? Então, mais uma pausa e vamos para o próximo vídeo daqui a pouquinho para completar, porque temos mais informações muito preciosas para vocês. Até já!